eu vou pedir por uma pessoa. Iniciou, né? Já iniciou a gravação. É só fazer um pedido. Eu quero pedir pelo senhor Antônio Gomes Álvares Gonçalves, que está internado na CTI da Clínica Badim, na Tijuca, né? E está em estado grave. Tá? Queria pedir aos que o ajudassem. É um ex-patrão meu, aprendi muita coisa no meu caso profissional com ele, né? Há uma gratidão minha em relação a ele, por isso que eu... Está uma situação difícil mesmo, mas que posso, os bons espíritos, fazer o melhor por ele, né? Estava com problema na vértebra de uma bactéria e pegou a Covid no hospital. Está entubado. Mas que os bons espíritos possam agir, né? Boa noite, Elisa. Olá, senhor. Olá, Senhor. Boa noite. Boa noite. Que a vossa paz seja nos nossos corações, envolvendo a cada um de nós nessas horas. Disseste, Senhor, onde estivesse um, dois ou mais, tu estarias presente. E nesse momento, os nossos pensamentos vai convergir para aquelas pessoas amigas de jornada. Todos nós lembramos daqueles irmãos que nos ajudaram, e a gratidão é o fator imperativo. Que sejam esses espíritos envolvidos com amor e carinho, e como esses que encontram-se no hospital, internado, no CTI, que os bons amigos possam atuar nos seus centros de renovação sanguínea, nos centros esplênicos e na sua coluna vertebral, enviando as energias vitais. Esse tônus procede do meio ambiente, e que os bons amigos, se houver merecimento por parte deles, encontrar espíritos de boa vontade, médiuns, e esses promoverem a transfusão vital para que o nosso irmão tenha mais um tempo aqui entre nós, na esfera física. Não só ele, mas aqueles outros que forem merecedores. Nesse instante, nós estamos intercedendo a pedido do nosso irmão. Que Jesus e os bons mensageiros possam acolher a petição e que elas sejam extensivas, repito mais uma vez, para todos. E os nossos irmãos que ainda não, por algum motivo, não sintonizou-se conosco, que seus lares possam ser visitados também, serem esses envolvidos, e o benfeitor amigos possam bafejar, que a reunião inicia-se às 19h30. Que a vossa paz, Senhor, seja em nossos corações, envolvendo-nos nessas horas. Graças a Deus, e damos por aberta a nossa reunião de estudo da noite de hoje. E assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Esse livro da Mente do Maior, se eu não me engano, capítulo 9. É isso, Eli? Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Boa noite, Consuelo. Boa noite. É capítulo 9. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite, Afrânio, Jorge, Elisa, Boa noite. e Roberto. Boa noite a todos. Conseguiu cedo hoje, Salvador. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Nós vamos lá, então, né? Capítulo 9, no livro No Mundo Maior. Dona Elisa. Bom, vamos lá. Mediunidade. Só um instantinho, tá? Boa noite, prima. Bom, o capítulo 8, eles falam sobre o caso Marcelo, tá? Marcelo, né, tinha uns ataques epilépticos
né, o estudo. E agora, tá, após uma crise do Marcelo, o Marcelo melhora e tal, e em espírito, veja bem, o Marcelo também, né, um espírito já numa certa condição evolutiva legal, né? Nós sabemos que é o Zeus Vantuil, né, que foi filho do Vantuil de Freitas, foi presidente da FEB durante 21 anos, da Federação Espírita Brasileira. O Zeus, né, o Marcelo, saem numa discussão de estudo, conforme fala no capítulo 8. Isso é muito bacana, né? Qual de nós não gostaríamos de sair na discussão de estudo junto a um instrutor de André Luiz? Legal. Ah, e vamos ver o que é que eles vão estudar, o que vai ser passado para nós agora. Capítulo 9, o André Luiz tem algumas dúvidas em relação a essa condição do Marcelo, né? Que é um condicionamento ou não. É isso que ele vai perguntar aqui agora, tá? Então, esse é o assunto do início do capítulo, tá? Vamos lá. Capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Mediunidade. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro, no dia seguinte, certas questões que fortemente me preocupavam. Bom, eu ouvi no make-off que o André Luiz não dormiu roendo as unhas, tá? Doido de chegasse outro dia ansioso para perguntar ao Calderaro. Eu não sei porque ele é assim, né? Mas, não, pela vontade de... Vamos lá. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente aos diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbavam os círculos dos experimentadores encarnados? Ou seja, é a palavra famosa animismo. Será que esses fenômenos, esses reflexos condicionados, no caso do Marcelo, nós vimos que os espíritos se aproximavam, ele não os via, sentia as vibrações, né? E né, queria fugir, entrava naquela crise, naquela convulsão, né? Aquela crise. E o André Luiz, tá, pois será que isso também é o caso que nós vemos muito da questão do animismo? Ou seja, quando o médium está expressando algo dele, colocando algo dele para fora, né? E que, infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso. E o André Luiz está perguntando, será que isso também não é motivo para o animismo? É a pergunta dele. O Calderaro vai nos dar uma boa explicação sobre o assunto, tá? Alguns estudiosos do Espiritismo Se alguém quiser falar, pode falar. Alguns estudiosos do Espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo as escolhas do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Interessante, né? Porque há uma preocupação muito grande com isso também. Isso a gente via nas mesas mediúnicas, né? E vimos que realmente, infelizmente, algumas pessoas, os espíritos que recebiam era sempre o mesmo tipo de, entre aspas, de espíritos, o mesmo assunto, a mesma conversa, né? A gente notava que ali parece que era o próprio médium que estava, sei lá, é uma coisa interessante, né? E o Caldeirão vai falar muita coisa sobre isso aqui agora, né? Que é um fantasma, a hipótese do fantasma anímico, realmente, a sombra, né? A sombra. E o Caldeirão vai falar mais à frente sobre a necessidade do atendimento ao próprio médium. Mas vamos lá, vamos lá. Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos.
Ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecer relações com os mesmos princípios de Pavlov. Então, os princípios do condicionamento, do reflexo, né? Então, se isso, né, o médium numa mesa, né, de repente, algum pensamento mesmo, né, que está girando ali, ele capta, e será que isso não pode gerar nele algo? O André Luiz está fazendo uma pergunta cercando o Calderado tudo que é jeito mesmo. Tá? Interessante. A resposta do Calderado vai ser uma folha, mais ou menos. É interessante. Hein? Termina aí, que depois eu falo, senão eu vou atrapalhar. Fala isso, o Calderado vai ter um assunto aqui que se torna amplo, porque a pergunta é muito... É interessante, porque normalmente, em regra geral, né? Isso é quando a criatura chega de primeira vida, assim, nos comecinhos, né? É chamada mediunidade atormentada, aquele que vai para a educação, né? E ele, alguém ali na reunião, deixa eu até voltar um pouquinho atrás, porque se o dirigente... Cristina, vem cá um instantinho. Desculpa, gente, eu achei que tinha fechado. Não, esquenta não, está em casa. Então, uma instituição onde o pessoal estuda e a evangelização, a educação evangélica, vamos trabalhar assim, for a vertente do ambiente espírita, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O pessoal que estuda o evangelho para se melhorar. Cadê o evangelho em nós? Educação. E isso vai favorecer enormemente. É o que você acabou de comentar. Na instituição onde não há, só há o estudo, digamos, mais focado à área mediúnica e o evangelho fica um pouquinho no segundo plano, dá nisso aí que você está comentando, Afrânio. O pensamento vai se tornar evidente e a pessoa que é o atormentado, né, ele captará essa onda e o indivíduo vai entrar, é o reflexo, porque ele tem situações mal trabalhadas em si. Aí é o caso do Marcelo. Mas o que é isso? O André Luiz, não é isso que ele citou? Só na aproximação daquelas duas individualidades, ele começou a entrar no quadro de epilepsia. Então, se trazendo para cá, é o que ele está colocando aqui. No caso, em mediunidade. Só a onda de pensamento, chegando à criatura, desperta aquele assunto que foi mal trabalhado, mal tratado que eu me refiro assim, não teve... nem sei a palavra adequada para colocar, vamos dizer assim, isso aí, sei lá, não sei, não tomou o remédio necessário, tá? Para acertar. É isso que eu estou tentando dizer, pronto. Necessário, né? Porque quando a gente fala, vou estudar, né, para ser um bom médico, a gente às vezes se prende somente na questão de sentar numa mesa. Hoje é psicografia, hoje é psicofonia, que alguém sentiu algo. E a questão é essa. A primeira coisa que nós temos que fazer, seja qualquer for no mundo, é a evangelização, nos evangelizar. O evangelho é a nossa defesa para tudo, para o médico também, para todos, para tudo. O evangelho é a nossa defesa. Jesus teve esse trabalho todo para quê? Para a pessoa, né, sentir isso, sentir aquilo, ver isso, ver aquilo? Não. Aí a educação realmente evangélica, em primeiro lugar. Por isso, há casos. Eu estudei, eu fiz alguns estudos lá no CEOI, lá em Jacarepaguá, na Rua Mapendi, alguns anos atrás. Eu achava interessante porque no meu grupo de estudo tinha 3 pessoas que lá tinham 2 mesas mediúnicas, tá? 2 mesas mediúnicas, com médios diferentes. Era interessante isso. Os médios de uma mesa, outro de outra mesa.
de vez em quando se misturar, ou né, alguém substituir alguém, tudo bem. Coisas do dia a dia. Os médios lá, eles obrigavam os médios a estudar as obras básicas, livros sobre mediunidade e alguma coisa evangélica, livros sobre o evangelho. Ó. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, então o médium lá tinha que ter 3 cursos constantes para poder sentar numa mesa. Tinha lá o seu Nelson, a menina da cozinha, que eu esqueci o nome dela, que ela era voluntária na cozinha lá, e tinha a Dalila, que era a própria, né, professora nossa lá. E havia essa preocupação lá dentro do CEOI de os médios se educarem por todos os lados. Não era somente a questão mediúnica, não. E ver, estudando livros da Dona Ivone Pereira, do Dr. Guilherme Menezes, etc., do Divaldo, do Manuel Filomeno, vamos vendo essas, né, o que é que faz um médium, as ocorrências dentro né, do mediunismo, né? Isso era muito interessante, e é muito interessante. Eu sei que é muita coisa, mas não é de uma vez, é aos poucos. E os espíritos sempre batem nessa tecla. Senão, você acabou de comentar aí, tem que pegar essa referência. Porque o Jesus orientou, olha, para essa espécie de espírito é necessário jejum. Não é esse jejum, aí esse alimento. Ele está sinalizando, ó, é esse aqui, ó. Olha a questão do comportamento, e aí está a receita, que é o Evangelho. Tá aí. Beba esse remédio aí. É o que eu estou falando, o que eu entendo, o que eu compreendo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sr. Roberto? Não, por enquanto não. Beleza? Eu quero só acrescentar. No livro Diretrizes e Seguranças, tem a pergunta 60 fala da interferência dos reflexos condicionados na manifestação mediúnica. Fala tanto na teoria quanto na parte científica. Está bem explicadinho lá. Quem se interessar em ler, Diretrizes e Seguranças, pergunta 60. Eu nem me lembrava disso. Já estudamos esse livro lá no Maria Vaz, né? O senhor Roberto fez estudo lá na tarde. Eu não me lembrava. Vou até dar uma olhada depois. Pergunta 60. Vai falar sobre isso aí. Né? É muito interessante, né? Que ver que uma coisa acompanha a outra. O assunto é tão... Né? Divaldo, Raul Teixeira, aqui Chico Xavier, né? Os médios são preocupados, né? A espiritualidade, através dos médios preparados em passar as informações. Né? Seja da boca de um, da boca dos outros, mas no final a essência é a mesma. A preocupação da espiritualidade conosco, né? Valeu, prima. Elisa? Posso falar um instantinho? É que a gente realmente só vai aprender a fazer essa distinção com alguns anos passados dentro da doutrina, exatamente porque a gente precisa de estudo para fazer essa diferenciação das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos pensamentos. A gente, quando entra, a gente ainda não sabe diferenciar o que está acontecendo, né? Para se segurar, às vezes. A gente deixa fluir a emoção. A gente quer fazer o negócio acontecer. Não importa de que jeito. Né? Depois a gente vai estudando, vai aprendendo. Aí começa a ter mais controle sobre si mesmo. E a gente devia estudar e aprender antes de começar a fazer as coisas, né? O Telésforo... Tinha que ter uma ideia antes de fazer as coisas. Pois é. O Telésforo chama a atenção da gente lá no, acho que é o capítulo 5, se eu não me engano, do Mensageiro, com relação a essa situação. Lá no finalzinho, ele é até austero demais. Eu comecei a rir quando eu comecei a ler. Eu falei, ó, me chamam de grosso, leia isso aqui. Não, eu até selecionei, eu gravei isso. Vou passando lá, eu sou grosso, sou educado? Tá aqui, ó, vou abrir o livro, leia aí. Não, se você parar para pensar, Jorge,
faz um perfeito sentido. Você coloca um médico que ainda não estudou nada de anatomia, que ainda não sabe nada para fazer alguma coisa? Não, ele primeiro tem que passar uns 2 anos lá fazendo aula de anatomia, aprendendo os procedimentos, tudo direitinho, para depois poder começar a fazer uma residência básica. Antes ele não pode fazer nada, né? É basicamente isso. Você tem que saber diferenciar suas emoções, né? Que as suas emoções é que interferem nessa hora. Você tem que saber controlar seu pensamento, as suas emoções, né? Suas ações. Isso aí você só aprende com conhecimento. Por isso colocaram o André Luiz junto com o Vicente. Só gente boa ali nessa gente. De espírito. Alguém botou aqui alguma coisa, peraí, deixa eu ler. O estágio vem depois da teoria. Zé. Então, é o que eu estou falando. Tem que vir depois da teoria. Só que todo mundo já entra na casa espírita achando que vai, vou arrasar, vou mandar ver, entendeu? Tem que acontecer. Está acontecendo com todo mundo, tem que acontecer comigo também, entendeu? É assim que a gente entra na casa espírita, cheio de emoção. Às vezes o iniciante está com algum problema e arrepia o braço, ele mostra para o dirigente que o braço está arrepiado, o dirigente vai dizer que é mediunidade, já bota ele para a mesa. Às vezes ele está com febre, está com frio. Exatamente isso. Precisa realmente haver. Aliás, a maioria das casas, a grande maioria das casas espíritas, pelo menos em seminários que eu andei assistindo no André Luiz e tal, a mesa mediúnica é realmente concentrada em conhecimento teórico e prático. Tá? Aquele lá da Tijuca estudam 4 anos, os médios para ir para a mesa, o médium para ir para a mesa de desobsessão, para ir para a mesa do salão, são 4 anos de estudo. E aí ele aprende a psicografia, aprende, né? Ele aprende a se envolver, a aceitar, colocar o seu corpo físico à disposição da espiritualidade para a psicografia, a psicofonia, essa coisa toda. Depois é que ele vai. Mas tem casas espíritas que o médium, a pessoa entra e diz, eu vim do centro tal, lá eu trabalhava, então vai trabalhar também. E a coisa não é assim, né? Que cada casa espírita tem um dirigente, tem um procedimento. Exatamente. A gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Só que, assim, eu acho que ainda demora mais do que 4 ou 5 anos para a gente aprender direito como funciona isso. Bem sem mais. Dúvida, isso aí vai no decorrer do trabalho da casa. Poderia dar também mais um pitaco? Só um instantinho, ainda bem que eu não fui lá para Tijuca, que depois de 4 anos de estudo, pegar um lápis com a ponta quebrada, eu não ia ficar contente. Não ia ficar, claro, sem dúvida. Lá no Francisco de Paulo. Francisco de Paulo. O Martins Peral, ele faz um desdobramento aí dessa questão de mediunidade, lá nos domínios, falando que eu li isso hoje. Ele comenta o seguinte, que há muitos dirigentes, né, das casas espíritas que ele não usa, ele não é tão assim expressivo na palavra, mas ele diz, ficaram estacionados no tempo e receberam informações de pessoas que também não tinham conhecimento mais aprofundado. Então, em algumas casas, algumas pessoas vieram acompanhando a evolução da própria doutrina, a necessidade de estudar. Então, aonde gera em algumas casas esse transtorno, né? Eu vou comentar caso pessoal. Chegamos com uma mediunidade atormentada, não sabíamos. Eu sei que desde criança eu ouvi esse garoto tem que trabalhar, mas enfim, 23 anos, 22, sei lá, uma coisa assim, 24, por aí. Perturbadão, minha tia que me levou para Maria Vaz, me botaram sentado na mesa. Tá? E ali fiquei por um bom tempo. Depois, eu ouvi falar em Mocidade Espírita. Aí eu conheci a congregação Oswaldo Cruz. Eu
estou fazendo essa triagem toda, porque foi na Congregação Oswaldo Cruz e lá estava sendo implantado um estudo da FESP, que é esse que o Roberto mais ou menos coloca, só que talvez a metodologia lá do Vicente Paulo seja totalmente diferente, porque aí é estudo. Mas o primeiro tomo é todo Evangelho, 1 a 2 anos, por aí, 1 ano e meio. E no segundo tomo começa o exercício mediúnico com estudos da área mediúnica associada ao Evangelho. Eu tenho uns 4 livros aí, que é baseados na orientação de Edgar Armon e das obras básicas e das obras do Chico. Então, eu tive um ganho enorme, porque isso varia, não é a palavra variar, isso vai do indivíduo, da pessoa, o querer para se ajustar. Eu quis e encontrei. Foi aonde eu melhorei. Confesso a vocês. Me desculpem aí o avançar, porque era tão perturbado e, graças a Deus, eu consegui um ajuste. Só isso. Alguém mais comenta? Uma resposta do Calderaro que ouviu o André Luiz, paciente, porque para aturar o André Luiz, né, só paciente mesmo. Imagina nós. Pertinente. Falando isso aqui, me lembrou lá nos Mensageiros também que tem um médium falido que queria falar com a dona Veneranda, né? E um dia ele fala, ela com a paciência evangélica, olha só onde vai ela a paciência da mulher para aturar ele. Ela me escutou com paciência evangélica. Eu disse, nós estamos longe disso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é o Belarmindo, não? O instrutor ouviu impaciente até o fim de minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Mistificação. Veja bem, provado a imaginação. Nós falamos no início sobre médios, né? Que o espírito era, entre aspas, sempre o mesmo, porque o Papa era o mesmo, aí alguém doutrinar e a doutrinação recebida, né, pelo espírito era a mesma, o modo de, sim, está tudo bem, está legal, estou feliz, etc. Né? E partiu, conforme fala aqui, de colaboradores, investigadores conscienciosos e sinceros, ou seja, pessoas que conseguiram ver isso aí. Mas, em compensação também, que está falando aqui, virou um lance aqui inquisitorial. Porque também é um espírito que precisa de muita paciência, né? Muita mesmo. Como qualquer um outro que está doente, está com problemas. É um espírito cheio de problemas, como nós. E o que está acontecendo? Né? Tem acontecido é isso. Afasta aí. Fran, você está falando, você falou o espírito, está na vertente espiritual ou o dirigente, né, que é o condutor das reuniões, que narra, o André está perguntando aqui, porque um órgão inquisitorial, porque o dirigente vai dizer, porque, olha, você está mistificando de uma forma tão ou não, você tem que ser afastado daí. É o que eu estou entendendo aqui. O dirigente, por desconhecer... Isso, está falando isso aí mesmo. Por desconhecer, aí gera todo esse transtorno. Exato. Porque não há uma paciência, uma tolerância para estudar o problema daquele irmão médium que está com problema. É um de nós. Pode ser eu, pode ser você. Não, e ele está com um problema individual.
o individual que eu quero dizer é um problema pessoal entre corpo e espírito. Pessoal, entendeu? Da individualidade dele. É É o que problema. eu acho. Mal trabalhar, maltratado. Você já vem. Foi o que o Afrânio comentou, Elisa, no comecinho. O pensamento de alguém vai incidir no pensamento do médium. O Divaldo usa o nome, mediunidade atormentada. Aí o cidadão entra no efeito anímico. Sim, sim. E o que tem aí, veja bem, Elisa, o espírito. O espírito. É essa a pergunta do André Luiz, em questão. Marcelo, quando sente de longe, a frequência na vibração daqueles dois, ele se apavora. Assim como esse pensamento que está ali no ar, no ambiente, o médium, né, capeta, né, vai e tal, pega ele e se atormenta. E vem, então, a questão do misticismo, do animismo. Aí, o que o Calderado está falando, que virou, no caso, também um órgão inquisitorial, que ele fala ali, né? Quer dizer, é o caso que ele fala no início. A tese animista é respeitável. E antes, exige meditação mais acurada. É um negócio muito... Mas vamos lá. Está todo mundo, né, entendendo, né? É preciso que o dirigente da mesa mediúnica realmente tenha uma evidência bastante apurada para saber se existe um espírito ali se comunicando ou se é a comunicação do próprio médium. Aí precisa também... Ou então ter ao lado dele um médium de confiança, vidente, um médium de confiança, para dizer que não, que é animismo ou que é realmente uma comunicação de influência de um espírito. Hein, Roberto? Se não tiver essas ferramentas, né, mas a área intuitiva, o médium, né, o próprio dirigente ou alguém, né, que tem uma boa percepção, na análise dos casos, eles vão identificar. Isso desde que haja, né, em suprimindo essa ausência da faculdade, né, que você acabou de citar. Porque tem sempre médiuns que têm uma boa percepção e, normalmente, está no sexo feminino. Por isso que Jesus sempre apostou no sexo feminino. Mas segundo Kardec, ele confia mais na evidência e na psicografia do que na intuição. Sim, mas eu estou na ausência, é isso que eu estou falando, Roberto. Eu não estou viabilizando isso aí. Na ausência, porque, veja bem, intuitivamente, pode haver realmente uma influência do espírito no vidente para que diga que aquilo não é normal, que aquilo não está acontecendo realmente. Então, realmente, a presença, no meu modo de entender, a presença importante da mesa mediúnica é do vidente. A mesa mediúnica se faz necessário que ali tenha um vidente, para levar em consideração realmente tudo aquilo que está acontecendo. Vamos usar a intuição? Vamos usar a intuição. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Às vezes você está conversando com um espírito e você trata de você como se fosse uma mulher e leva uma bronca porque é um homem. A tua intuição pode te dar essa frequência de informação. Então, é isso que eu estou dizendo. No meu modo de entender, a fonte principal, a pessoa principal da mesa de mediúnica é o vidente. Para mim, agora, respeito a sua opinião da intuição. Não desrespeito, não. Respeito porque também pode acontecer. E deve acontecer, mas é uma dúvida. O Zé Roberto colocou. O Zé botou aqui: estou na casa dos meus pais evangélicos e não posso falar. Sobre o animismo, acho que nos domínios da mediunidade tem uma outra abordagem sobre o assunto. Se não me engano, li há muito tempo. Mas ele não fala o que é. Fala, Lourdinha. É porque eu queria reiterar a observação do seu Roberto, porque a vidência me ajudou muito no meu desenvolvimento mediúnico, para que eu pudesse distinguir animismo e a comunicação do espírito realmente sofredor.
Então, talvez, Jorge, pela intuição, mas a evidência me ajudou muito Eu não a estou, desenvolver. eu não estou inviabilizando a evidência, compreenda aí o que eu estou falando. Sim, Na lógico. ausência de médiums, porque você, hoje em dia, você Evidente. carece, você está se carecendo. Da mesma forma, os médiums sonâmbulos, a grande maioria, você não está tendo mais. Certo. E vem uma outra corrente aí de médiums, né? Então, na ausência, aí, eu não estou inviabilizando, não estou contradizendo Isso. em nada, pelo amor de Deus. Não, eu compreendi o que você falou, compreendi. Eu estou dizendo que no meu caso, Sim. no meu particular, estou entendendo. a evidência me ajudou muito. No momento em que eu comecei, lá no início, e separei animismo de realmente uma comunicação de um sofredor. Eu só queria reiterar isso, né? Porque deve ser importante para todo iniciante que tenha alguém para orientá-lo nessa parte da evidência ou da intuição. Aí, o que acontece? Como carece de médios videntes, não tem tanto médico para fazer essa orientação atualmente, entendeu? Vamos lá, Inês. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados. Recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cérebro. Não, em cérebro. Alguém viu aí? Eu ia ver. Aqui está Cerbero, que é uma da mitologia grega. Eu não cheguei a ver. Peraí, one minute, please. Cerbero. Cerbero. O que seria isso? É um da mitologia. É algo que atrai e prejudica. Um negócio assim, eu não me lembro bem. Peraí, que digitar com uma mão só, segurar o celular, o livro. Ele vem de Cerberus, tá? Cerbero, na mitologia grega, era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se atrevessem. Me lembrei. Ele morava com Hades. Então, Hades é justamente o local que o pessoal, quando vai para o Hades, vai lá visitar esse Cerbero. Então, veja bem, essa questão aí do animismo, também, infelizmente, devido a isso que fala em cima, essa Inquisição, também pega pessoas, né, que são realmente médicos, né, ostensivos, que estão aprendendo o trabalho, mas ficam com medo de assumir aquilo. Também já vi isso. Depois que eu procurei no dicionário, eu vi que aqui embaixo, no final da página do livro novo, tem lá, ó, na mitologia grega, como monstruoso guardião dos infernos. E aqui no dicionário está escrito assim, por metáfora, porteiro deseducado, brutal e violento. É isso aí. É o que está aqui também. Porteiro deseducado e violento. Bom, pois é. Então, todo mundo está... todo mundo não, muitos também ficam com medo que vê o outro sendo julgado de uma forma, vou afastar o fulano da mesa e tal, não é levado na pessoa de um modo que possa se fazer uma educação até a parte desse indivíduo, né? Porque às vezes não é na quinta-feira que, lá no Maria Vasconcelos, não era na quinta-feira que ia educar a pessoa, ia convidar, ó, dia da educação mediúnica, pô, vem aí que a gente, né, vamos trabalhar isso aí. Alguma coisa tem que ser feita. Aí o que afastava, as coisas afastam também os bons, né? Os bons médios. Aí ficam com medo, ficam inseguros. Se eu não me engano, se eu estiver falando algo desencontrado, deleta, esquece isso. No livro Desobsessão, tem lá as manifestações, eu não me lembro, manifestações, ele orienta o André Luiz na composição de mesas, os médios mais vividos, e intercalar alguns médios que tenham, né, o caso,
facilidade da vidência, o da escrita, a intercalar os iniciantes, para favorecê-los, né? Para que muitos desses não venham a entrar, quer dizer assim, por um tempo longo e não gerar esses transtornos que a gente está estudando aqui. Eu acho que lá tem alguma informação. Eu Tipo assim, li há uma muitos corrente anos. alternada, né? Uma corrente Eu li há alternada. muitos anos isso. E também, mas não me lembro mais não. Mas acho que tem Tem isso lá mesmo. manifestação 1, 2, 3, uma coisa assim, ou 4, não sei, não me lembro. O Zé Roberto disse que no desenho do Hércules tem o Cerbero. Desenho do Hércules. Hércules, tem um desenho que se chama Obrigado. Hércules. Tem sim. Eu vi esse desenho, tem sim. Eu nunca vi. Então vamos ver o Hércules para descobrir quem é o Cerbero. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Acho que eu me lembrei do que o Zé Roberto falou sobre a questão dos domínios da mediunidade. O Oliveira, que é um médium, e desencarnou alguém do centro, né? E ele foi emancipado do corpo, né? Foi tirado do corpo e foi se encontrar com aquela pessoa que tinha desencarnado. E lá da onde ele está, ele vai passando, que a pessoa conversa com ele, a conversa dele com essa pessoa, né? Para o centro espírita, para a reunião mediúnica. Quer dizer, lá ele vê e o corpo dele vai falando. Ó, estou aqui com fulano, está tudo bem, mas ainda está um pouquinho meio, né? O pessoal ainda está passando pelo desencarne, tá. E quando ele volta, ninguém acredita nele. Tem realmente esse capítulo no livro dos domínios da mediunidade. Ninguém acredita nele. Eu acho, se não me engano, o médium é Oliveira o nome. Tá? E acham que é isso aí, o animismo. E aqui está falando sobre isso. Reclama-se deles precisão absoluta. Né? E falam sobre isso. Falam sobre isso. Pô, é animismo puro, é mistificação, ele não teve lugar nenhum, e etc, etc, etc. Até um capítulo que é bom de quem tiver o livro em casa, depois dá uma lidinha. Vou até procurar depois para ver o que está realmente escrito, né? Mas é isso mesmo. Também, eu não tenho certeza, o Cato Dionísio, só no livro Missionário da Luz, eu acho que era o Missionário, lá no começo, capítulo 2, que ele, né, desencarnou e a família queria, e o Alexandre, não, isso não vai dar certo. E o pessoal insistindo, e deu ruim mesmo. E ninguém acreditou. Isso tem citado também no Missionários. É verdade. Quer dizer, esse é o grande problema que ele vai falar agora, recolhidos ao castelo teórico. E ele era dirigente espírita, fez muito isso com vários outros médiuns. Tá lá, o Alexandre passou para o André jogou isso para frente. É real. Então, agora, o que é que vai falar aí tem muito a ver com isso. Olha só o que vai falar aqui agora o Calderano. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse... Você pulou um... Recolhidos. Tá. Esse Tá certo. é o importante. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, reunindo-se para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Leia essa parte. Isso aí que é um negócio legal. Olha só, recolhidos ao castelo teórico. Então, às vezes, a pessoa, né, assim como, né, eu não tenho mediunidade ostensiva. Aí vou me meter, não, que tal, eu estudei, tal, né? Eu sou o doutor, honoris causa, entendo pra caramba, sei demais. Vou atrapalhar a vida de alguém, tá? É um exemplo que eu estou dando aqui. O castelo teórico, né? Aquela construção enorme da teoria, mas não é prático.
Ele está falando aqui sobre o que acontece nas casas espíritas, tá? Não é uma só, não. Nas casas espíritas. Né? E o que vai acontecendo isso? Nós vamos vendo muitas médias também se afastarem. Tá? É o que ele está falando aqui. Justamente pelo quê? O fantasma do animismo. Querem que o médico chegue pronto na casa. Está falando aqui também. Né? Gradação natural de aprendizado e da aplicação. Aprendizado e aplicação. Gradação, não é assim, ó, você é médico, senta aqui e resolve tudo, não. Passo a passo. O aluno na escola tem que passar de beabá. Certo? E aquela história de dizer aprende trabalhando é muito relativo. Muito relativo. Às vezes você fica ali anos e anos preso naquilo ali. Não sai dali porque você não evolui, porque você não tem um conhecimento a mais. Não te deram um conhecimento a mais, não te deram uma informação um degrau acima. Você vai ficar anos ali preso naquilo ali e vai ser só aquilo ali. É isso aí. Vamos lá. Agora eu marquei, viu? Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Olha, não existe uma impressão digital igual no mundo, em toda a humanidade. Nem a mão direita é igual da mão esquerda do próprio indivíduo. Um dedo igual ao do outro, o outro dedo do próprio indivíduo. São 10 impressões digitais diferentes. Isso. Como é que vai exigir um mero aparelho de comunicação? Eu tenho um médio aqui excelente, tal, todo mundo tem que ser igual a um médio excelente, um cascudão que já aprendeu muito, que já fez muito, né? Passou, de repente, outras vidas também. Né? Isso tudo é importante. Então, é uma observação. Todos têm seu nível evolutivo, todos têm suas faixas de aprendizagem, todos têm também, né? Aumenta aí a percepção, né? Uns têm mais dificuldade, outros mais facilidade no aprendizado, etc. Tem um monte de coisa que vai gerar aí. Quer dizer, está falando como se a luz espiritual fosse igual duas lâmpadas, a da sala e da cozinha. É só apertar o interruptor que é igual. Uma pode ser um pouquinho mais forte, uma mais fraca, mas apertou o interruptor, liga e desliga. Não é assim. Estamos tratando de espíritos. Não vou nem falar seres humanos, não. Estou colocando nem o corpo físico. A organização física também é muito importante. Pergunta 447 do Livro dos Espíritos. As organizações físicas vêm preparadas para o exercício da mediunidade, mas cada um também tem sua gradação. Aí vai por diante. E é complicado, né, o negócio. Não é tão fácil. E a gente pensa que ver as coisas não são tão fáceis. Não. Vamos lá? Exigem meros aparelhos de comunicação. Não, já li essa parte. Nenhuma árvore. Eu gostei. Nenhuma árvore nasce produzindo. E qualquer faculdade nobre requer burilamento. Pode ir. A mediunidade tem, pois, em sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear a sua evolução, né? E de repente, se o cara, o espírito tem necessidade de vir em outra reencarnação como um médium, logicamente ele já vai vir bem mais preparado, né? Com mais recursos, etc. Né? Então vamos lá. Quem quiser falar. A respeito disso, o Segismundo, o Alexandre, deixa lá a explicação antes. Assim que colocou ele no ventre, entregou a avó, a mãe da Raquel, né? Aí o André fez uma pergunta com relação a isso. Aí ele fala a respeito do sangue, né? Da importância. E depois ele vai mais à frente, o Alexandre ainda orienta ele. Ele vai ter o mesmo peso não, assim, a mesma altura. E tudo que ele adquiriu do lado de cá, ele vai relembrar do lado de cá. Quer dizer, do lado de lá, depois aprende do lado de cá. E ele vai ter isso como, né, um ganho com muito mais facilidade, porque é um espírito que vem com uma tarefa programada.
É o que eu entendi ali, o caso Segismundo, até onde eu li, que eu estou lendo de novo. Porque esse caso é 2 mais 2, 4. Porque vamos supor que se eu fui médico nessa reencarnação, desencarno e volto de novo para medicina. Logicamente, eu vou estar com a base bem, né? Bem Você mais somado. fácil para ir embora. É a mesma coisa, essa questão do exercício mediúnico. O trabalho são diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. A mente que está em ação vai saber utilizar os recursos. Eu espero conseguir lembrar de tudo isso quando eu voltar. Não lembra, mas vai ter aquilo lá dentro. Que Então, eu quero ter um insight quando eu começar a estudar, entendeu? A palavra é essa, insight, é isso aí. Não preciso lembrar tintim por tintim dos pontos e das vírgulas, mas ter um insight que seja um estímulo para isso. O feijão, o arroz, você ensinou, você não aprendeu rapidinho, não ficou somado? Tem pessoas que levam aí um tempão. Eu digo, poxa, mas é mesmo, o que eu tenho que pôr mesmo? É a mesma coisa, eu entendo assim. Eu entendo assim. Vamos lá, Elisa. A mediunidade tem... Não, isso eu já li. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios. Essa era a minha grande briga com o Machado. A nossa briga maior era essa. Através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Porque eu dizia para ele, como é que alguém pode chegar no teu nível se não aprender o nível básico? Quando a gente entra na escola, a gente aprende as vogais, depois as consoantes, depois forma uma palavra, depois forma frases, e assim vai até conseguir formar uma oração inteira. Pô, você quer que o pessoal já entre formando uma oração? A gente brigava muito por causa disso. E a briga continua até hoje, tá vendo? Tu não esqueceu. Não esqueci. Mas porque eu brigava, e o engraçado que o seu Ailton me dava até razão de vez em quando, porque a gente batia de frente com isso, porque eu tinha essa postura, porque era assim que eu via, cara, entendeu? Não só por eu ser professora, mas porque você pensa assim, no aprendizado básico que a gente tem para poder ler. Vamos supor, para poder ler isso que está aqui, você aprendeu o quê? Primeiro as coisas básicas, vogal, consoante, palavra, até chegar ao ponto de você conseguir ler um livro. Você já quer botar as pessoas para ler o livro? Então, tá errado, né? Mas deixa para lá. Uma das tiradas do meu pai, né, que ele fala, ninguém chega a general sem antes ter sido soldado. Né? Você a carreira, né? Tem Oficial de assim. carreira. Não é isso? Você não pode achar que está todo mundo pronto para aquele conhecimento, porque não está. Né? Às vezes nós que já estudamos há tanto tempo ainda não estamos prontos para alguns conhecimentos, né? Imagina quem não está estudando há tanto tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nossa, a briga aí intimidou todo mundo. Não é briga, não é briga. A gente se desentendia por opinião. Daí, André, nossa legítima preocupação em face à tese animista, que pretende enfaixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Aí pergunta assim uma coisa. Se o cara vai lá na reunião mediúnica, faz um lance desse, não é uma pessoa que também precisa do... Né? Se nós estamos... A reunião mediúnica é para quê? Vamos aqui tratar de irmãos dos nossos desencarnados, né? Que vão vir através do médium para ter uma doutrinação, uma conversa, um esclarecimento, um consolo, etc. E ali também não tem um espírito também que está precisando disso também? E ele vai ser responsável por um problema que é entre aspas, uma doença. Né? Então, essa tese realmente é problema. Porque nós, infelizmente, é o caso que nós falamos do domínio da mediunidade, no livro, do domínio da mediunidade. É mais fácil, né, acusar de animismo do que realmente dar olha o que foi trazido, né? Como é que se fala? A comunicação
analisar a comunicação. Ou então não é o que eu escutei, isso é um livro. É o que mostra lá no livro. E quem leva a culpa é o viveiro, o médico. Não mais ninguém. Não é o mentor da casa, é o médico, não é o dirigente. Ninguém. Precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Precisamos de apelos mais altos. Qual é o apelo que eles botam aqui? Mais vastos recursos de conhecimento. Tá? Porque todos nós estamos aqui, né? Enfim, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos, ou seja, quando houver todo mundo realmente quando há esse, olha, vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Na FEB tinha uma reunião mediúnica, Federação Espírita Brasileira. E essa reunião mediúnica, vira e volta, tinha algum problema. Mas já que vem comunicações assim que a doutrina ela faz revelações, tá, gradativas. A doutrina não chega aqui para a gente, lá em Júpiter, os habitantes lá, e faz aquele. Não, Kardec trouxe algumas coisas, mas bem. As perguntas estão lá na Revista Espírita 1858, bem light o negócio. E estamos explicações que lá comia pão para ter não sei de quê, aqueles negócios de detalhes, super detalhes. E o Hermínio de Miranda não gostou disso, começou a se irritar com isso. Ele passou a fazer as reuniões em casa, com médios altamente preparados, e dessas reuniões saíram 4 livros. Tá? Eu só me lembro do nome de. Deixa eu ver. Eu não estou nem conseguindo me lembrar o nome dos livros. A história que os Espíritos contaram é um. São 4 livros, né? Fácil de descobrir. E precisa ver o conteúdo dessas comunicações, como são diferentes. Tá? São comunicações, assim, um negócio muito sério. Porque ele, né, pegou realmente pessoal, os médios, né, pessoal altamente preparado. A reunião passou a ser na casa dele. Casa dele. São ótimos esses livros. São ótimos. As reuniões são, olha, vê espírito, tá, da época de Jesus, tá? E com raiva, eu confiei nele e não deu certo, que viu dado o material da coisa. E normalmente comunicações que veio apóstolos, tá? Oral esclarecedor para esclarecer aquele espírito que também era daquela época. Era um negócio fora de série. Por que essa reunião chegou a esse ponto tão, né, alto, tão todo mundo ali realmente estava preocupado? E aqui veio a espiritualidade santificante, penetrou os fenômenos e estudos atinentes ao espírito, e mostrar como estão e ajudá-los. Né? Então, é isso aí. A reunião em si tem que procurar sempre o melhor, para que os espíritos possam ajudar da melhor forma. Por isso que muitos espíritos não vêm, não vem aquele sofredor, aquele que não sabe que ainda desencarnou, etc. Não há um preparo para a mesa, para receber algo mais. Essa é a grande realidade. É isso que o Caldeirão está colocando aqui. Precisamos de apelos mais altos. Apelos mais. Deu uma hora. Deu? Deu. Tá bom, né? Tem hora que o meu... Ah, porque tá aberto o chat. Deu. Botar um relógio lá do Maracanã aqui na minha frente, um digital fazendo tic-tac? Não posso olhar para o lugar, só dou de relógio, né? Entendeu? Bom, é bom que a gente parou aqui num parágrafo
fez pequeno intervalo que não ousei interromper. Quem tem o livro novo é 9.3. 125. Quem quer comentar mais alguma coisa? Esse assunto do Hermínio Miranda aí, da reunião de ter levado para casa. Veja bem, a febre não estava propício ao campo para uma boa reunião mediúnica. Interessante esse assunto. Não pensemos que também nós estamos numa casa espírita, que lá também, de repente, está propício para uma boa reunião. Essas coisas a gente tem que... Por quê? Nós que formamos o corpo dos médios. Mas, se nós não procuramos nos melhorar, isso aqui que nós estamos fazendo também. Estamos estudando o assunto e estamos também nos colocando de forma a encarar o assunto. Para futuramente houver necessidade da aplicação, a gente está preparado para aplicar. Vamos dar cegos. Logicamente, a nossa responsabilidade também se torna maior. Verdade. Tá? Alguém comenta mais alguma coisa? É que, infelizmente, como seres humanos, a gente nunca quer ficar para trás. A gente sempre deixa a vaidade falar mais alto quando a gente entra no centro e vê vários médios dando manifestação, tendo evidência, escrevendo. A gente não quer ficar por baixo. Aí a gente começa a fazer essas coisinhas assim, sem conhecimento de causa, podendo arrumar, às vezes, até um problema mais sério. Na hora, a pessoa fala, e a gente nem atenta para isso. Ou às vezes ninguém fala, né? Mas graças a Deus o estudo salva. Graças a Deus, né? Ó, Zé botou aqui, meus amigos, terei que sair. Fiquem com Deus e ótimo final de semana. Para ele também. Tá, vou parar a gravação. Parei.